Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, meninas! Bom dia, Danila! Bom dia, Zezé! Bom dia, Clarissa! Meninas, hoje nós vamos fazer, hoje é dia do episódio de Clube do Livro, nós vamos falar sobre o livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Hoje nós entramos no capítulo 8, que vai falar sobre o que? Meditação, desmistificando o místico e as ondas do seu futuro. Vamos lá? Uma das chaves para quebrar o hábito de ser você mesmo é trabalhar para ser mais observador, ou seja, para você monitorar os seus pensamentos. Essa é uma das chaves, você observar, monitorar o que está acontecendo. Quando utilizo o termo meditação, pode vir à mente que é aquela situação quando você fica quieto, esvazia a mente, igual os monges fazem, né? Então eles acalma tudo, silencia tudo, esvazia a mente. Mas aqui ele diz, existem muitas técnicas meditativas e neste livro o meu desejo é reprogramar o seu subconsciente, seu cérebro e seu corpo para uma nova mente. Ou seja, a gente sabe que tem várias práticas, né? Tem essa prática de você esvaziar a mente, silenciar tudo que está ao seu redor. Tem a prática da meditação que ela é conduzida, né? Ou seja, aquela meditação guiada. Tem essa prática aqui que ele vai fazer uma reprogramação, ele vai analisar as situações para reprogramar para aquela nova forma que você gostaria de viver, tá? E aqui ele continua. Na língua tibetana, meditar significa familiarizar-se com. Para nos familiarizarmos com alguma coisa, temos de passar algum tempo observando-a. O momento-chave para fazer qualquer mudança é deixar de ser tal coisa para observar. O que ele diz? Você precisa familiarizar com tudo que está acontecendo. Como você pensa, como você age, tá? Como você se comporta, para então você deixar de ser aquilo, ou seja, nesse momento da meditação, você deixa de ser aquilo para você observar conscientemente e escolher mudar para um novo formato, tá? Então, ou seja, nesse momento aqui, você vai sair do palco da sua vida e você vai ser literalmente um telespectador. Você vai ser alguém que está ali na plateia observando as coisas acontecerem. Você não é mais, você não está sendo mais você. Você está observando você. Entendeu a diferença disso? E aqui ele diz: quando atletas ou artistas desejam mudar algo em sua técnica, a maioria dos treinadores faz com que assistam a vídeos deles mesmos. Como você pode mudar um antigo modo operacional para um novo, a menos que você possa ver como são o antigo e o novo? O que ele fala? E realmente, vocês podem observar, a maioria dos treinadores, quando terminam um jogo, por exemplo, dos atletas, o que eles fazem? Eles revisitam aquelas cenas para entender, opa, peraí, como que eu fiz isso, onde que eu errei e o que eu posso fazer de diferente da próxima vez? E aqui ele fala que isso é a chave. Você precisa entender como você está operando no seu antigo eu para saber de forma consciente como você vai operar diferente de agora para frente, daquela forma que você gostaria de ser, para ter aquele resultado que você quer, assim como os atletas, tá? Eles fazem essa análise para mudar e ter os resultados que eles desejam, porque daquela forma que eles agiram, eles não conseguiram atingir aquele resultado que desejavam. Como você pode parar de fazer as coisas de um jeito sem saber como é esse jeito? Ou seja, como que eu posso parar de ser, suponhamos, como eu posso parar de ser desconfiada se eu nem sei que eu sou desconfiada? Se eu nem tenho consciência disso, entende? Então, primeiro você precisa tomar consciência de como você vem sendo, de como você vem atuando, como você vem reagindo, para você ter a oportunidade de escolher de forma consciente se vai seguir assim ou se vai mudar. O processo de se familiarizar com o seu eu funciona em duas vias. Você precisa ver o antigo e o novo eu. Ou seja, não é só ver aquilo que você deseja realizar. Você precisa entender o seu antigo eu, tá? Para você poder desprogramar ele. Você tem que se observar de maneira muito precisa e vigilante, que não permita que nenhum pensamento, emoção ou comportamento inconsciente passe despercebido. Você precisa examinar e decidir o que deseja mudar a fim de ter melhor desempenho na vida. Então, você precisa examinar aquilo que está acontecendo e decidir o que você quer mudar para que você tenha um desempenho melhor. Quando você consegue ficar consciente do inconsciente, ou seja, daquilo que está enraizado no seu subconsciente,
você começa o processo de mudar qualquer coisa dentro de si. O que é esse processo aqui? Eu vou acender a luz de um cômodo que está escuro. Ou seja, ali está tudo escuro, eu não sei o que tem dentro daquele cômodo. Mas eu vou acender a luz para eu ver o que tem lá dentro. E aí sim eu posso escolher o que eu vou usar, o que eu vou doar, o que eu vou jogar fora. Antes disso, tem condições de eu fazer isso? Não, eu nem sei o que tem lá dentro. Entende? Como que eu vou falar? Joga tal coisa fora, se eu nem vi que isso existe lá dentro. Entende? Então aqui é como se você fosse acender essa luz. E acender essa luz dentro de você é o quê? Você olhar para quais crenças estão te sabotando. Para quais crenças que estão rodando no seu sistema operacional. Ok? Quais são os padrões que eu trouxe até aqui? E o que eles me trouxeram de consequência? Começa a planejar um curso de ação, ou seja, a partir do momento que você acende a luz, você começa a mudar qualquer coisa dentro de si, porque você começa a planejar um curso de ação relacionado ao seu novo eu. Ou seja, agora eu posso planejar o que eu vou fazer daqui pra frente. Agora eu já vi o que tem dentro desse cômodo, o que eu vou retirar, o que eu vou jogar fora. Agora eu posso planejar como eu vou decorar ele daqui pra frente, tá? Se você quer ficar feliz, o primeiro passo é parar de ser infeliz. Isso parece óbvio, né? Opa, para eu ficar feliz, eu preciso tirar a infelicidade que eu venho carregando. E para isso, você precisa parar de pensar os pensamentos que o fazem infeliz e parar de sentir as emoções de dor, de tristeza, de amargura. Se você deseja ficar rico, você precisa parar de fazer as coisas que te deixam pobre. Se você quer ser saudável, você precisa parar com um estilo de vida insalubre. Isso é básico, né? Mas a gente não para pensar nisso. A gente, eu quero ser saudável. Opa, peraí, como? Primeiro eu vou tirar aquelas coisas que estão me deixando doente, que podem me deixar doentes, que estão atrapalhando o meu organismo de funcionar melhor. Entende? Primeiro você tem de tomar a decisão de parar de ser o antigo você em tal medida que você abra espaço para uma nova personalidade surgir. Ou seja, ok, peraí, é assim que eu agia, assim que eu fazia. Então eu preciso parar de fazer isso. Quando eu paro de fazer isso, quando eu paro de ativar esses genes, ativar essas emoções, o que eu faço? Eu abro espaço e energia para o novo surgir, para eu criar novas coisas, tá? Então sempre que isso acontecer, o que você faz? Para, respira, toma consciência daquilo e agora eu escolho agir diferente. Agora eu escolho agir de forma consciente, de acordo com o novo eu que eu quero ser, tá? Então, a partir desse momento, quando você olha, eu quero ser feliz. Peraí, tá? Como que funciona o meu infeliz? O que eu estou fazendo aqui? Respira, para, centra. Ok, agora eu escolho fazer diferente. Eu escolho sair da tristeza, eu escolho sair da amargura, porque o meu novo eu, ele vai agir como? Na empolgação, na felicidade, na alegria, tá? Se você elimina os estímulos do seu mundo exterior, fechando os olhos e ficando quieto, tá? Então aqui ele te ensina que para você eliminar o mundo, né, os seus estímulos aqui do mundo exterior, você precisa fechar os olhos e ficar quieto. Por quê? Gente, 80% dos nossos estímulos, ou seja, das informações que entram dentro de nós, é visual. 80% é visual. Então, a partir do momento que você fecha os olhos, por que sempre que você está fazendo meditação, a gente fala para fechar os olhos? Porque a partir do momento que você fecha os olhos, você cessa 80% desses estímulos. Então, você consegue relaxar, porque não está entrando informação nova, tá? Ou seja, está diminuindo o input sensorial, que é o quê? Aquele do seu ambiente externo. Colocando o corpo em estado de tranquilidade, você pode ficar ciente unicamente de como você está pensando e sentindo. Quando você está familiarizado com seus programas automáticos e inconscientes, até eles se tornarem conscientes, ou seja, é quando você está conhecendo a si mesma, tá? Você passa a estar familiarizado com aquilo, ou seja, eu conheço como eu funciono. Agora sim eu conheço como eu funciono, como eu penso, como eu reajo, como eu ajo, tá? Quando você começa a conhecer a si mesma, você deixa de ser desinformada para ficar informada. Você passa a prestar atenção ao velho hábito de ser você, sua participação consciente
começa a lhe dar maior controle sobre você mesma. Então, agora, de forma consciente, eu posso escolher o que eu vou pensar, como que eu vou sentir, o que eu vou fazer, como eu vou reagir, como vão ser os meus hábitos a partir de agora, tá? E aqui ele diz, se pergunte, como eu gostaria de ser? Quando você faz essa pergunta para você, esse processo de contemplação de como você gostaria de ser, constrói novas redes neurológicas. E isso começa a disparar e se conectar novas sequências, padrões e combinações dentro de você, dentro do seu cérebro, tá? E sempre que o seu cérebro funcionar de forma diferente, você muda a sua mente. Ao planejar as suas ações, especular novas possibilidades, invocar modos inovadores de ser e de sonhar, os pensamentos se tornam uma experiência. Você instala novos programas no seu sistema nervoso e parece que a experiência já foi realizada no seu cérebro. E se você repetir esse processo todos os dias, seu ideal se tornará um estado mental familiar. Ou seja, se você faz todos os dias, se você ativa esses novos padrões, essas novas combinações dentro do seu cérebro, isso passa a ser familiar para você. Aquilo vira uma experiência, como se já tivesse acontecido. E aí aquilo que você não queria mais, você acabou desativando, porque você está pensando em coisas novas, entende? E aí sim você começa a formar um novo eu e ter novos resultados. Então, quando isso acontece, começa a surgir algo diferente no seu mundo. Essa é a lei quântica. Vamos resumir. Tudo que você tem de fazer é se lembrar de quem você não quer mais ser. O que você quer mudar. Então, tudo que você precisa fazer nesse primeiro momento é se lembrar de quem você não quer mais ser. O que você precisa mudar de agora para frente, tá? A seguir, você contempla repetidamente quem você quer ser. Às vezes, muita gente aqui fala assim, Eveline, mas eu vou ficar focada em quem eu era? Ou seja, eu vou ficar relembrando e remoendo aquela situação, não vai ser pior? Calma, aqui você não vai focar em quem você era, você só vai entender como funciona de forma racional. Lembra que você está aqui observando. Opa, peraí, que eu funciono assim. Você não está no momento sentindo e revivendo aquela situação. Opa, por exemplo, eu fico desconfiada nessa e nessa situação. Você não vai reviver aquele momento de desconfiança, aquele sentimento. Você só vai analisar. Aqui você está analisando, observando. Você não está sentindo. Você não está sendo novamente, tá? Como que você pode mudar algo se você não tem consciência daquilo? Como você pode mudar algo se você não conhece aquilo? Não tem como. Então, primeiro, você precisa conhecer para você ter o controle de escolha de, opa, peraí, isso eu quero mudar. Entende? Lembra lá do quarto escuro, tá? Não tem como você tirar nada lá de dentro se você não sabe o que tá lá dentro, ok? É como se você estivesse, por exemplo, jogando um holofote. Opa, peraí, eu joguei holofote aqui nesse problema. Agora o quê? Quando você joga holofote é o quê? É como se você dissesse pro seu subconsciente, agora eu te vejo. Eu te vejo, de forma consciente eu posso escolher como eu vou agir de agora pra frente. E agora eu decido agir diferente. Eu estou só jogando o holofote para entender que aquilo existe. Mas que agora eu tomo consciência daquilo e eu escolho seguir ou não com aquilo. Tá bom? Como resultado, você conecta novos níveis mentais. Você condiciona o corpo emocional e geneticamente para se tornar familiar. Gente, pensa comigo. Isso aqui tudo é como se você tivesse com um mapa em mãos. Ou seja, eu estou com um mapa aqui. Eu estou vendo onde eu estou, a forma como eu estou rodando, como eu estou funcionando hoje e para onde eu quero ir. O que eu preciso fazer para chegar lá onde eu quero ir. Para ter aqueles resultados, para ser aquela pessoa que eu desejo. Lembra sempre disso. Isso é um mapa. Um mapa está nas suas mãos. Então, você precisa entender onde você está. Para saber onde você tem que passar, qual que é o caminho que você tem que passar para chegar lá onde você deseja. Aí aqui ele vem meditar em sânscrito. Ele falou agorinha do tibetano, né? Agora ele diz, meditar em sânscrito significa cultivar o eu. Lembra? O tibetano era se familiarizar com algo. E o sânscrito é cultivar o eu. Então aqui você está cultivando. E ele gosta muito de fazer uma metáfora nessa questão do cultivar, porque ele lembra muito dessa questão de jardinagem, de lavoura, de plantio, da agricultura. E aqui ele vai fazer essa comparação.
que acontece? Primeiro, você remove as plantas da temporada anterior. Ou seja, você limpa aquele terreno. Você tira tudo aquilo que você não vai usar mais. Você cuida das ervas daninhas e retira todas as pedras. Para quê? Você está limpando o terreno para você plantar algo novo. Depois que você retira tudo aquilo que é ruim, né? Tudo aquilo que você não quer mais, você vai cultivar o solo. Então, você vai fazer o quê? Você vai mexer na camada da terra que estava compactada, que é essa hora aqui, ó. Você mexe na camada da terra que estava compactada, tira todas essas coisas ruins, as pedras que estão ali, você está melhorando o solo. E, de repente, o que você faz? Você joga os nutrientes novos, a semente com os nutrientes novos, para você plantar. Ou seja, para você germinar aquelas sementes novas que você acabou de jogar ali. Entende? Então, tudo isso. A terra tá lá paradinha. Você mexe nela, revolve ela ali, tira tudo que é ruim, tudo que você não vai precisar, as ervas daninhas, as pedras. E aí sim você joga a semente e joga os novos nutrientes para que ele possa germinar. Se você plantasse um novo jardim ou lavoura sem preparação adequada, você obteria poucos frutos ou nenhum. Ou seja, se você plantar a sua semente ali, no meio daquela bagunça, daquelas pedras, daquelas ervas daninhas, às vezes você pode ter um fruto ou outro, ou então nenhum, tá? É impossível criar qualquer novo futuro quando você está enraizado no seu passado. Você deve limpar os antigos vestígios do jardim antes de cultivar um novo eu, criando uma nova vida, tá? Aqui você vai fazer um planejamento e preparação. Aliás, aqui ele diz, planejamento e preparação são essenciais para o sucesso da iniciativa. Requerem a nossa atenção cuidadosa diária. Então, ou seja, o que é esse planejamento, essa preparação aqui? É saber quando você vai plantar, onde você vai plantar, o que você vai plantar, o que você precisa fazer para plantar, tá? E aqui ele fala que requer uma atenção cuidadosa diária. É alguém que escolheu cuidadosamente ao que se expor e acumulou amplo conhecimento e experiência, tá? E aqui ele diz, você cultiva para reduzir a probabilidade de fracasso, para você colher uma boa safra. Então, quando você tem essa atenção cuidadosa diária, que é você repetir essa meditação todos os dias daquilo que você quer, o que acontece? Você reduz a probabilidade de fracasso, para você colher uma boa safra, tá? Então, de forma consciente, você vai trabalhar isso. O que ele quer dizer aqui, quando ele fala isso? A atenção cuidadosa diária, gente, não é você ir lá plantar e ficar lá olhando. Nossa, e aí? Hoje vai crescer? Hoje vai apontar? Hoje vai aumentar o tamanho? Não, não é você fazer isso, você tá pondo pressão. Então, você vai lá só cuidar de forma atenciosa e diária. Ou seja, você chegou lá, viu que cresceu uma erva daninha, você vai lá e tira. Você tá cuidando do seu jardim. Você chegou lá, hoje é dia de aguar a planta, aguar a semente. Então, o que acontece? Você vai lá e agoa, entende? Então, esse é um cuidado diário para que você tá dando condições para que aquela planta, aquela semente possa crescer. Entende? É diferente, você está dando condições para que ela possa crescer saudável. Tá tirando tudo que ela não precisa ali e melhorando aquilo. Ou seja, você está tendo certeza que vai diminuir a possibilidade de fracasso e aumentar a sua possibilidade de ter uma boa safra, tá? Não é vigiar no sentido de, ai, tá crescendo, não, hoje cresceu 5 centímetros, hoje cresceu... Não, não é isso, tá? Porque isso você tá pondo pressão. Para quebrar o hábito de ser você mesmo, é preciso ser sábio na seleção de um traço. Quando sinto raiva, quais são os meus padrões de pensamento? Ou seja, você vai escolher um traço. Suponhamos, raiva, ciúme, desconfiança, pobreza, escassez, sentimentos de pobreza e escassez, ok. Escolheu um tipo, o que você vai fazer? Você vai começar a investigar ele. Aqui ele deu o exemplo da raiva. Ok, quando eu estou com raiva, o que antecede para me gerar raiva? O que gera raiva em mim? O que precisa acontecer para essa raiva aparecer? Tá? O que eu digo para os outros e para mim quando eu estou com raiva? Como que eu ajo quando eu estou com raiva? Quais são as outras emoções que brotam a partir da minha raiva? Por exemplo, raiva, aí depois desânimo, desmotivação, você quer afastar, traga essas emoções. Ou seja, solidão, né? Então traga essas emoções. Qual a sensação que eu sinto no meu corpo quando eu estou com raiva?
Como eu posso ficar consciente? Ou seja, o que desencadeia a minha raiva? Como eu posso mudar a minha reação a partir de agora? A partir do momento que eu tomar consciência que aquilo vai me gerar raiva. Antes daquilo, eu venho com a prevenção, tá? Então, como que eu posso fazer isso? O que é isso aqui? Nada mais é do que você tomar consciência de como aquilo age em você. E aqui ele diz, o processo de mudança exige primeiro desaprender. Ou seja, você precisa cortar, podar esses circuitos da raiva, esses circuitos daquela emoção dentro de você. Você para de pensar do mesmo modo, inibe os seus hábitos, ou seja, seus comportamentos dali pra frente e interrompe aquele vício de agir daquela forma, tá bom? Quando os pensamentos e sentimentos são interrompidos por nossos esforços conscientes, a energia liberada é lançada no campo para projetar e criar um novo destino. O que ele diz aqui? Quando você interrompe esses pensamentos e sentimentos de forma consciente, ou seja, você está se esforçando para interromper esses pensamentos e sentimentos, você libera essa energia que você estava gastando com isso e com essa energia que você liberou, você pode criar o seu novo eu. Utilizamos a meditação como um meio de mudança. A meditação da forma que ele ensina, tá? De reprogramação. Não a meditação pura e simples de esvaziar a mente. Utilizamos a meditação como um meio de mudança. O que os místicos fazem há séculos? Ele está explicando. Os místicos já faziam isso há séculos, de forma espiritual. Agora ele vai trazer de forma biológica. Te explicando de forma biológica para você conseguir fazer essa mudança, tá? E aí ele vai descrever esse processo. O resultado final é o mesmo. Durante muito tempo, rodamos programas inconscientes que nos controlavam. A meditação nos permite retomar o controle. Consciência é primordial. Reconhecer quando e como essas respostas programadas assumem o controle é essencial. Então, o que ele fala aqui? Por muito tempo a gente rodou de forma inconsciente. Agora não. Agora a gente vai tornar aquilo consciente. Pra quê? Pra gente tomar o controle. O que é tomar o controle? Você decidir. Peraí, eu vou continuar agindo assim ou não, tá? Então, é assim que você assume o controle. Quando você migra do inconsciente para o consciente, começa a fechar a lacuna entre como você parece e quem você é. Então, lembra daquela lacuna que nós falamos lá atrás? Quando você migra do inconsciente para o consciente, você começa a fechar essa lacuna. Então, ou seja, aquilo que você parecia ser, não é. Você é aquilo. Você é e se parece com aquilo. Entende? Você não tem mais essa distância. Opa, eu pareço assim para as pessoas, mas na verdade eu sou assim. Não, agora você vai fechar essa lacuna. Eu sou assim e eu pareço assim para as pessoas. Aqui ele vai explicar agora a questão das ondas. Isso aqui é muito importante para vocês entenderem frequência e que tipo de onda que vocês precisam estar para criar a realidade de vocês. Então ele vai explicar sobre essas ondas de frequência para o seu futuro, tá? Quando as células nervosas disparam, produzem campos eletromagnéticos. A tecnologia mais comum utilizada pelos cientistas para registrar a atividade elétrica do cérebro é o eletroencefalograma. Esse que é esse aparelho que mede, tá? As pesquisas descobriram uma ampla faixa de frequência de ondas cerebrais em humanos, desde os níveis muito baixos de atividade verificados no sono profundo, que é o delta, tá? Essa é a frequência de onda, as ondas delta, quando você tá naquele sono profundo, que é o estado mais baixo de onda, onde a frequência de ondas é o quê? É lenta e demorada. Lenta, não, é densa, né? Eu falo bem devagarzinho. E as frequências mais altas, ou seja, aí ele vai passando aqui. Essa, por exemplo, as ondas delta é aquelas que são mais lentas, tá? Aí depois você passa para o despertar, que são as ondas teta, ou seja, ali no despertar é o estado criativo e imaginativo. E, aliás, o estado criativo e imaginativo vem o alfa, frequências mais altas durante o pensamento inconsciente, que são as ondas beta, altas frequências registradas nas ondas gama, vistas em estados elevados de consciência. Aqui ele falou de forma bem rápida sobre cada uma, mas ele vai explicar melhor para você entender. Aqui ele começa explicando como essas ondas agem no cérebro de uma criança, para depois ele passar do adulto. As ondas delta, entre o nascimento e os 2 anos de idade, ou seja, quando o bebezinho nasce até os 2 anos de idade, ele está na frequência das ondas delta, que seja meio a 4 ciclos por segundo. Tá vendo que é bem devagar, é bem pouquinho?
Então, é até 4 ciclos por segundo. É o sono profundo, é considerado sono profundo. Quando você está nesse momento, você está em ondas delta. Explica por que um recém-nascido não consegue permanecer acordado por mais de alguns minutos de cada vez. Tá? Às vezes, até quando ele está com os olhos abertos, pode ser que ele esteja adormecido. E aqui ele fala, eles operam principalmente a partir do subconsciente, ou seja, os bebezinhos até os 2 anos, eles operam a partir do subconsciente, que eles ainda estão nessa fase lenta, adormecida, tá? As informações do mundo exterior entram em seus cérebros com pouca edição, ou seja, tudo aquilo que você entrega para ele vai entrar no cérebro dele. Tudo ele vai aprender ali, porque ele não tem nenhuma resistência, ele está bem devagar, bem sonolento, então não tem resistência nenhuma. Tome muito cuidado com o que você fala para um bebê, o que você faz, as expressões que você faz, porque isso entra para ele normalmente sem resistência nenhuma, sem filtro. O cérebro pensante, o neocórtex ou a mente consciente opera em níveis muito baixos nesse ponto, muito baixos. Quem que cria resistência é a mente consciente, o cérebro pensante. E aqui ele está quase nulo, tá? Depois ele começa explicando sobre as ondas teta. As ondas tetas, ela participa no processo da criança do quê? Dos 2 anos aos 5 ou 6 anos de idade. Essas ondas, elas estão ligeiramente mais rápidas, mais altas do que as ondas anterior. Aqui, os ciclos dela é de 4 a 8 ciclos por segundo. Na anterior era até 4 ciclos por segundo, agora é de 4 a 8 ciclos. Esse estado é similar ao transe, ou seja, elas estão conectadas ao seu mundo interior. Então, aqui é como se ela estivesse em transe ainda. Ela continua conectada com o mundo interior dela. Vivem no abstrato e no reino da imaginação. As crianças, olha aqui, as crianças dos 2 aos 6 anos de idade, literalmente, elas vivem no abstrato, no mundo da imaginação, nas brincadeiras, não é? E exibem poucas nuances de raciocínio crítico. Até os 6 anos, elas não têm ainda esse raciocínio crítico, racional. Crianças nessa faixa etária provavelmente aceitarão o que lhe é contado. Então, desde lá dos 0 anos, né? Do zero, bebezinho, até aqui os 6 anos, tudo que você contar para ela, ela vai aceitar. Ela não tem o raciocínio crítico ainda. Tudo que você falar para ela que é verdade, ela vai entender como verdade. Tudo que ela vê acontecendo, ela vai entender como verdade. Afirmações aqui vão diretamente para a mente subconsciente, pois esses estados de ondas cerebrais lentas são terreno do subconsciente. Ou seja, aqui você está dando a sugestão e ele está obedecendo. Então, nesse momento de ondas mais lentas aqui, é onde você pode plantar qualquer coisa. É o terreno do subconsciente. Então, você pode plantar qualquer coisa na criança aqui. Aquilo que você deseja. Então, tome muito cuidado. Depois, ele começa a explicar o estado alfa na criança. O que é? Entre os 5 e os 8 anos de idade. Ou seja, aqui ele está rodando em 8 a 13 ciclos por segundo. Ele aumenta um pouco, ou seja, fica um pouco mais rápido, mais ligeiro. Então, entre os 5 e os 8 anos de idade, a mente analítica, ela começa a se formar. As crianças começam a interpretar e tirar conclusões. Ela está só começando. Mas aqui ela já começa a tirar conclusões daquilo que ela ouve, daquilo que ela vê. O mundo interior da imaginação tende a ser tão real como o mundo exterior da realidade. Lembra que antes só existia para ela o mundo interior dela, né? Agora não. Agora ela se divide entre o mundo interior e o mundo exterior. Agora ela começa já a observar a realidade à volta dela, tá? Então aqui ela já tá com os dois em paralelo. Ela já tá com um pezinho no mundo real. Ou seja, ela tem um pé em ambos os mundos. É por isso que fingem tão bem. Ou seja, se você pedir uma criança para fingir que ela é um super-herói chegando, horas depois ela ainda está na pele do personagem. Se você pedir isso para um adulto, ele não consegue. Finge que é um personagem, ele vai fingir aqui uns minutinhos, pronto, acabou, né? Que aí ele volta pro racional. Ele não consegue ficar naquele mundo irracional, naquele mundo dos sonhos, da fantasia. Ele não consegue, no mundo da criação, ele não consegue. Ele volta rapidamente se fosse um adulto. A criança não. A criança, ela consegue fingir muito bem, que ela ainda tem aquele interior muito forte. Tá? Então, se você pede ela para fazer de conta que é um super-herói, ela fica fazendo aquilo por horas, tranquilamente. Depois ele vem explicar aqui as ondas beta. Que são como que age, né? As ondas beta na criança. É dos 8 aos 12 anos de idade. Aqui nessa fase, dos 8 aos 12 anos,
a frequência está ainda mais alta. Ou seja, aqui tem os ciclos acima de 13 ciclos por segundo. Tá vendo que ela tá só aumentando? O estado beta sobe em graus variados, daí até a idade adulta, e representa o raciocínio analítico e consciente. Então aqui ela já está atuando no estado beta, tá? Após os 12 anos, a porta entre a mente consciente e a inconsciente geralmente se fecha. Ou seja, quando é que você passa a não ter controle mais do seu subconsciente? Daquilo, quando é até aqui, até os 12 anos, tudo aquilo que você plantou e criou tá ali, ó, plantadinho no subconsciente. E ele tá atuando de modo automático agora. E agora fecha essa porta. Agora você não consegue mais plantar qualquer coisa. Entende? Então é isso que ele tá falando. Essa porta entre o consciente e o subconsciente fecha agora. Antes você podia entrar no consciente, no subconsciente tranquilamente. Agora você começa a agir mais no consciente a partir dos 12 anos. E aí você tem menos acesso ao seu subconsciente. Aí agora ele começa a agir ele começa a explicar como agem essas ondas nos adultos, tá? Eu vou só finalizar isso aqui pra gente finalizar. Eu só vou terminar essa parte pra você entender. E agora ele começa a falar sobre os estados de ondas cerebrais em adultos. Como que funciona? A onda beta em adulto é quando você, por exemplo, tá lendo um capítulo de um livro, tá? Seu cérebro está processando os dados. Você tá lendo aquilo ali e o seu cérebro está ao mesmo tempo processando os dados, tentando criar significado, sentir o peso do seu corpo. Então, naquele momento, você pode ouvir uma música, você pode olhar em volta, através da janela. Todos esses dados estão sendo processados pelo seu cérebro pensante, que é o neocórtex. Quando você está em alfa, então você entendeu, né? Beta é quando você está aprendendo algo e você está tentando assimilar aquilo. Alfa é quando você fecha os olhos. O que é? Beta é quando você está em movimento constante, a frequência está alta, tá? Para você lembrar, para você entender. Alfa é quando você vai reduzindo um pouquinho dessa frequência. O que você precisa fazer para entrar no estado alfa? Você precisa fechar os olhos. Lembra que quando você fecha os olhos, você diminui 80% do estímulo que entra dentro de você? Porque 80% do nosso estímulo é visual. Então, quando você fecha os olhos, você cancela 80% desses estímulos, tá? E aí, quando você consegue cancelar, você consegue começar a examinar o seu interior, porque você já não está com foco no exterior, você já não está olhando para o seu exterior. Então, você começa a conseguir olhar para dentro de você. Como você reduziu grandemente a entrada de dados sensoriais do ambiente, menos informações estão entrando no seu sistema nervoso. Suas ondas cerebrais naturalmente começam a desacelerar e entrar em estado alfa, que é um pouco mais lento do que o beta. Você consegue relaxar e fica menos preocupado com o mundo externo. E o mundo interno começa a consumir a sua atenção. Você tende a pensar e a analisar menos, tá? Porque você não tá vendo o que está acontecendo ali ao redor. Em alfa, o cérebro está em um estado meditativo leve. No dia a dia, seu cérebro entra em alfa sem muito esforço da sua parte. Por exemplo, quando você está aprendendo algo novo em uma palestra, seu cérebro está operando em beta baixo ou beta médio. Então, você está ali vendo uma palestra, seu cérebro está operando em beta baixo ou médio. Por quê? Você está na palestra, você está vendo o que está falando, tem coisa que entra, tem coisa que não entra, tá? E aí ele diz aqui, quando você gostou de algo na palestra particularmente, ou seja, que você acha aquilo interessante, o que acontece? Que você vai aplicar para você, naturalmente você faz uma pausa e seu cérebro desliga para alfa. Por quê? Opa, peraí, eu achei interessante. Deixa eu ver como que eu posso assimilar isso aqui. Seu cérebro faz uma pausa para você tentar pegar aquilo que você está aprendendo e jogar, estruturar, porque você achou interessante. Você quer aproveitar aquilo para você. Então, você faz uma pausa e tenta jogar para o seu subconsciente, tá? Ou seja, estruturar aquilo dentro de você para você conseguir relembrar e agir de forma com aquilo que você acabou de lembrar. Com aquilo que você acabou de aprender, quer dizer. Aí aqui ele diz, a informação está sendo consolidada na sua massa cinzenta, que é o seu subconsciente. Seu lobo frontal está conectando essas informações e a sua arquitetura cerebral. Entende? Ele está conectando porque ele quer usar isso mais pra frente, ele quer usar isso depois. Aí ele começa a falar sobre agora as ondas teta, tá? Nas ondas teta, você fica semi-desperta e semi-adormecida,
Como que funciona isso? A mente consciente, ela está desperta, ou seja, ela está acordada, enquanto o corpo, de certa forma, está adormecido. Ou seja, ele está em estado de relaxamento. É nesse estado em que um hipnoterapeuta consegue acessar a mente subconsciente. Olha só, você está desperto conscientemente, mas o seu corpo está muito relaxado, está quase adormecendo. Aí que é a hora que você faz as sugestões, que entra o processo de hipnoterapia, tá? Em Theta, nós estamos mais programáveis. Quando nós estamos nessa onda, nós estamos mais programáveis, porque não há nenhum véu entre a mente consciente e subconsciente. Aí agora ele vem falar sobre a onda Theta nos adultos. Delta, quer dizer, a onda Delta nos adultos. Elas representam o sono profundo, ou seja, é no momento que há muito pouca atenção consciente, ou seja, você não tem domínio do seu consciente. Lembra? Você está no sono profundo, então você não consegue dominar. É como se o seu consciente tivesse desligado, tá? Quando migramos para os estados de ondas cerebrais mais lentas, a delta é a mais lenta que tem. Quando nós migramos para esse estado de ondas cerebrais mais lentas, nós vamos mais fundo no nosso mundo interior da mente subconsciente. Ao migrarmos aos estados de ondas cerebrais mais altas, ou seja, quanto mais alta vai ficando, mais consciente nós vamos ficando. Lembra disso? As ondas cerebrais estão aqui. Aquelas que são mais lentas, a gente consegue acessar mais fácil o nosso subconsciente. Quando a gente está nas ondas mais altas, que é as ondas beta, o que acontece? A gente migra para o estado racional, lógico. E agora eu vou fazer só um resumo para você entender sobre essa questão das ondas, que eu sei que tem hora que a gente confunde um pouco, né? É muito detalhe. Então eu vou fazer um resumo aqui para você entender. As ondas beta são aquelas ondas mais altas, mais rápidas. O que é esse momento quando você está assim? Você está mais desperto, né? Quando você está nas ondas mais altas, você está mais desperto. Ou seja, você está usando ali a sua lógica, o seu racional, o seu consciente. É o momento que você está acordada, é o momento que você está acordada, que você está em alerta, tá? Aí, só que as ondas beta, ela divide em beta baixa e alta beta, né? Quando você está em beta baixa, o que significa? Você está calmo, mas você está focado. Você está alerta, mas você está calmo, você está tranquila, tá? Quando você está em alto beta, o que significa isso? Você está estressada, ansiosa. Então, o estado de onda cerebral beta tem essas duas possibilidades. Baixo, baixo e alto. Baixo é quando você está calma e focada, e alto é quando você está estressada e ansiosa. Ambos você está alerta. A onda cerebral alfa, como que funciona? Ela já fica um pouco mais lenta. Nesse estado de alfa é quando você está calma, quando você está em relaxamento. Por exemplo, num banho. Você está tomando um banho, naquele momento você está calma, você está relaxada. É a hora que às vezes vem uma criatividade, uma intuição. Entende? Que você cria alguma coisa. Lembra daquela questão do filósofo? Quem que era? Que ele criava coisas, acho que era Einstein, não era? Que ele criava coisas quando ele estava tomando banho. Ele tinha grandes ideias quando ele estava no banho, porque ali ele estava no momento de criatividade, de intuição. Estava relaxado, mas estava consciente, tá? Depois disso, vem a onda teta, ou seja, ela fica mais lenta um pouco a teta. O que significa a onda teta? É o momento de cura. Esse momento aqui é o momento de você fazer a reprogramação, tá? É na teta, na onda teta. Ou seja, naquele momento que você está no estado de transe leve, quase dormindo, quase viajando. Por isso que a gente fala, é ótimo para você reprogramar seu subconsciente nesse momento, que é quando você está quase dormindo ou quando você acorda, que você ainda tá lenta, você ainda não despertou totalmente, tá? Esse momento é excelente para você reprogramar, para você fazer uma meditação guiada ali, ok? Uma visualização. Depois ele mostra o quê? A delta. A delta é a mais baixa e mais lenta que tem. O que é a delta? É quando você está no sono profundo. Nesse momento, o seu corpo está em regeneração, em restauração, tá? Aqui funciona, você fazer algum trabalho aqui? Funciona. Você pode deixar uma meditação enquanto você está dormindo e ela vai dar sugestões para o seu subconsciente. Aqui o seu consciente está praticamente desligado, tá? Ou seja, a sua consciência sumiu aqui. E a gama? Gama, gente, ela é muito rápida. Mas o que ela significa alta? Ela não é a alta do estresse, ela não é a alta da lógica. Ela é alta frequência de quê?
de frequências muito elevadas. Aqui, a gama é a frequência que a gente compara do divino, da gratidão, da cocriação. É nesse momento que você está numa frequência altíssima, elevadíssima de gratidão. Você não tá lá na frequência mais baixa de beta, tá? Da lógica. Você tá na frequência mais alta no sentido de quê? De gratidão, de cocriação, de iluminação, do divino, agindo dentro de você. Aqui é o momento que você tá em conexão espiritual. É aquele momento que os monges conseguem acessar, tá? Então é uma conexão espiritual muito mais forte. É nesses momentos que às vezes você tem ideias geniais. Muitos, inclusive, muitos empresários, Steve Jobs fazia isso, né? O que ele fazia? Ele ia em determinados momentos para retiros espirituais, para ele acessar essa questão da frequência alta, da genialidade, tá? Então, por isso que ele trazia coisas geniais, criava coisas geniais. Então, é nesse momento aqui, tá? É aquele momento de virada de chave. Você consegue fazer uma virada de chave grandiosa. É o momento do salto quântico que a gente chama, tá bom? Então, nós finalizamos aqui, depois a gente continua na próxima, segunda-feira, tá bom? Meninas, um excelente final de semana. Ah, não, peraí, não tirei a nossa carta. Peraí, o que o universo quer falar pra gente? Vamos ver qual que é a carta. Oi, Júlia, Andréia, Diana. Oráculo, qual é a carta? Universo, qual é a carta? Qual é a mensagem para essas mulheres no dia de hoje? Meninas, eu sempre mando os exercícios lá no grupo exclusivo do Clube Diamante, tá? É gratuito. Se você ainda não entrou, clica quero aqui depois da live que eu te encaminho o link ou então tá na minha bio. Se você gostou, já curte, já compartilha com aquela pessoa que também precisa aprender isso. Quando a gente compartilha com outro, a gente recebe de forma multiplicada, tá? Hoje eu trouxe uma reflexão. Qual que é a reflexão? No momento, qual questão da minha vida precisa de ajuda? Como eu posso me ajudar? Quem mais pode me ajudar? Medita nisso hoje, tá bom? Meninas, um beijo, fiquem com Deus, que a gente já estourou o nosso horário aqui e até segunda-feira.